Ô Hélio, você é um cara que você não gosta de sujeira, você não gosta de palhaçada, certo? Jamais. E tem um jornalista aí que ele é um dos mais polêmicos aí do Brasil, mas também é um dos mais corretos aí, porque ele... Uma das principais funções dele é limpar toda essa patifaria que existe no futebol brasileiro. Sabe quem é, cara? É o Paulinho, do blog do Paulinho, e ele está na linha aqui com a gente ao vivo às 13 horas e 44 minutos. Ô Paulinho, você se considera o paladino da justiça do futebol brasileiro? Boa tarde. Boa tarde, Martinez. Boa tarde para todos os seus ouvintes. Não, na verdade não. Na verdade eu apenas faço o meu trabalho, né? É que tem gente na imprensa que realmente prefere enxergar tudo e não contar nada, né? Eu não. Eu consigo trabalhar direitinho e do meu blog não tem nada que passa batido. Ô Paulinho, se as pessoas soubessem aí de toda a sujeira, as maracutaias aí que existe no futebol, você acha ainda que o futebol ia ter essa aceitação que tem aí junto às pessoas? Olha, eu divido da seguinte maneira. Eu tô indo pro Pacaembu agora assistir o Corinthians e o Flamengo. Eu sou um corintiano que todo mundo sabe. Eu, durante os 90 minutos, eu torço pro Corinthians como se eu desconhecesse qualquer tipo de falcatrua, qualquer tipo de sacanagem. Mas eu, como cidadão e como jornalista, sou obrigado a cobrar, não só da imprensa, como também do governo, esse tipo de coisa. Eu acredito que o torcedor tem que saber separar, né? Senão acaba o futebol. Certo. E quando que começou esse seu desejo aí de tentar limpar a sujeira no futebol, Paulinho? Ó, na verdade, desde garoto, eu acompanho o jornalismo de gente séria, né? Como o Juca Kfouri, o José Trajano, esse tipo de gente. E eu vejo que eles têm uma luta muito difícil contra a corrupção no futebol, né? Porque não é fácil, são pessoas que são perseguidas às vezes. E quando eu me tornei jornalista, eu poxa vida, eu sempre fui fã deles, esse tipo de coisa, e eu falei, eu tenho que seguir essa linha, tenho que fazer a coisa da maneira correta. E eu sempre... aquele pessoal da Band, o Osmar de Oliveira, que gosta de puxar saco no presidente do Corinthians e não fala a verdade nunca, quer dizer, isso aí não é função típica de um jornalista decente, né? Então, eu acho que as coisas feitas da maneira correta, e fazendo da maneira correta, acaba dando certo. Certo. E o Paulinho, obviamente que você se expõe muito, né, com suas denúncias, investigações e tal. Você chega a sofrer ameaças, processos, assim, ó? A ameaça é diária, né? Porque esse tipo de gente tem muita dificuldade de aceitar a verdade, até porque a verdade é muito ruim para eles. Agora, com relação a processo, eu vou te falar, viu? Eu não canso eu não aguento mais ir pro fórum. Porque são cara de pau, né? Seja aquele bicheiro do Corinthians. O camarada é o chefe do jogo de bicho na Zona Norte. Eu falo que ele é bicheiro e ele tem cara de pau em processar. Quer dizer, é muita cara de pau. Ah, tá. Que dizem que pode ser o próximo presidente do Corinthians, né? Quer dizer, você imagina. Tá certo que pra ser pior que o Andrés é difícil, né? Mas o cara tem que se esforçar muito pra ser pior que o Andrés. Você falou do Andrés agora aí, ô Paulinho. Que história é essa aí que colocaram um araponga aí grampeando seu telefone? Que história é essa aí? Pois é. Você recebeu o e-mail que eu te mandei ontem? Ontem, eu não olhei minha caixa ainda, cara. Então, abre sua caixa de e-mail, que eu te mandei toda a documentação. Hoje eu tô indo pro Pacaembu. Vou levar DVDs para distribuir pra imprensa. E aquela história é a seguinte, o André Sanches, com a covardia que é peculiar, contratou um detetive particular. Esse detetive campeou a minha linha telefônica, fazia campana por onde eu ia. Só que cometeu um erro, eu descobri quem era o detetive. Entrei em contato com o DHP na primeira delegacia, com o Dr. José Mazzi, o Dr. Itagiba e o Dr. Marzagão. E as investigações fluíram, o Araponga confessou o crime, reconheceu o segurança do André Sanches, do Ronaldo Fenômeno, conhecido como Caveira, que é o policial Dair Campos, reconheceu um outro policial, coronel Valdir Rapelo Dutra, e o próprio André Sanches. E ele, não contente em me grampear, começou a grampear pessoas que ele achava que poderiam me fornecer informações. Entre essas pessoas, a irmã dele, que é a Maria Bernadette Gomes Navarro Sanches. Eu não sei também, depois que ele deu aquela entrevista no Extra dizendo que é corno, eu não sei se realmente ele ganhou porque ele achava que ela ia passar a informação, porque ela estava saindo com outro, né?
Bom, mas essa aí não é a primeira briga que você comprou com ele já, né, Paulinho? Na verdade, sabe o que acontece? O André Sanches achava que com a queda do Alib, o pessoal não ia investigar nem queria posar de herói da nação corintiana. Porque ele era da banda podre também, não era? Depois que ele viu que o barco estava afundando, ele virou oposição, não foi? Claro. O presidente ele achou que ele ia fazer essa imagem de bonzinho. E ele tem muito amiguinho na imprensa. Você sabe que qualquer R$2.000 por mês o jornalista se vende. Tá? É tudo jornalista que se vende por migalha. Então ele compra a opinião de gente e outro que nem precisa pagar, o cara só tem medo mesmo de contar a verdade. E ele fica de bonzinho, aí a Rede Globo chama ele para poder fazer entrevista como bonzinho também, a Gazeta faz um programa mesa redonda só para defender, esse tipo de coisa, né? Então, comigo não tem essa, eu já sabia quem ele era desde que ele entrou no Corinthians, e eu tenho que contar, a minha obrigação, entendeu? Eu não posso deixar um sujeito como esse, que pretende ser presidente da CBF, se criar no futebol brasileiro, que, depois do Ricardo Teixeira, você quer um elemento que tem os mesmos hábitos, só que é ainda mais repulsivo como ser humano, então não tem condição. Ô Paulinho, e você falou aí de jornalistas, né, que são comprados e tal. Recentemente o Cajuru, que é seu amigo, né, o Cajuru, ele confidenciou aí por várias vezes que tentaram comprá-lo, né, e ele nunca aceitou. Você também já tentaram te comprar também ou não? Algumas vezes recebi algumas propostas não diretas, entendeu? O cara insinuava, mas eu logo cortava. Certo. E eu vi também um post lá no seu blog dizendo que você falou que o Kaká é um lobo na pele de cordeiro. Por quê, Paulinho? O Kaká é daquele tipo de gente que se esconde atrás da religião. Então, você vê o Kaká quando esse casal Hernandes aí, esse bispo Sônia e não sei quem Hernandes, eles começaram Estevão, né? Então, começaram a fazer o que fazem e receberam ordem de prisão nos Estados Unidos, eles foram se esconder na casa do Kaká. E já estavam com ordem de prisão. Quer dizer, o Kaká cometeu um crime. E além disso, mentiu na Copa do Mundo, mentiu pro Real Madrid quando foi contratado, dizendo que não tinha machucado e sabia que estava machucado. Quando o Juca Kfouri falou a gravidade da contusão dele no programa do Linha de Passe, ele, de maneira covarde, deu uma entrevista coletiva dizendo que era perseguição religiosa, e todo mundo sabe que não é verdade. Então é isso, é gente que quando está na imprensa, quando está na mídia, pousa de bonzinho, mas por detrás, mesmo nas quatro paredes, ou dentro do convívio que ele tem de amizade, todo mundo sabe qual é a verdade. Hélio Júnior, nosso querido amigo aqui da técnica, participante fixo do Esporte Ação também, Paulinho. Quer fazer uma pergunta pro Paulinho, Hélio? Pro polêmico Paulinho? Com certeza. Paulinho, tudo bem? Boa tarde. Opa, boa tarde. Não sei se você é pai, você tem pai? Não, eu sou pai e tenho pai também. Então parabéns para todo mundo. Eu tenho o meu pai natural, que é o que me pôs no mundo, e tenho os pais da vida, né, que são as pessoas que me ensinaram tanto, que eu considero como pais, como entre eles o Juca Kfouri. Mas eu acho que esses são os verdadeiros pais, né? Porque pai é assim, né? Pai é amigo, companheiro, ajuda, é pra isso o pai, não é? É verdade, é verdade. Tá certo. E Paulinho, então, vamos deixar da chorumela, senão não vai chorar, porque pai é importante pra gente, né? Então, assim, como a gente tava falando sobre o dinheiro, né? Bom, mas tudo na vida existe, porque a gente vive num sistema chamado capitalismo, né, cara? Não tem jeito. Isso aí anima e desanima, porque o capitalismo ele é individualista e o comunismo não é, né? O comunismo ajuda todo mundo. Mas por fator existir esse sistema capitalista, muita gente se aproveita de um sistema para poder ludibriar, enganar, ou seja, mesmo se aproveitar da paixão e do amor das pessoas para poder se dar bem capitalisticamente, se dizendo assim, certo? E, como a gente estava falando, infelizmente isso existe. E como no futebol não é diferente. Eu queria ver se você, isso aí como vocês já citaram, é claro, mas se abrir os olhos de todo mundo perante a esse esquema monetário que influi para poder existir clubes, poder ter transição de jogadores, porque se não houvesse o capitalismo não existiria o futebol também, né? Isso a gente tem que ter. Na verdade, na minha opinião é o seguinte, o problema não é o capitalismo. O capitalismo até ajuda o esporte desde que seja feito de maneira honesta. Sim. O problema é a falta de honestidade. Você tem pouquíssimo
pouquíssimos dirigentes, você conta nos dedos, gente que você pode considerar honesta no futebol. O presidente do Corinthians, o André Sanches, ele tem o apelido entre os empresários de taxinha. Quer dizer, você chega no empresário de futebol e fala, o taxinha, porque ele cobra taxa de tudo. Quer dizer, o dinheiro que era para ser do clube, ele tá pondo no bolso. Agora, tem gente honesta no futebol? Tem, claro que tem. Tem o Beluso do Palmeiras, você pode até não gostar da administração do Beluso, ele errou bastante, mas você não tem o que falar da honestidade dele. E tem o caso do Flamengo agora, o Flamengo que botou a Patrícia Morim no comando, você pode até não concordar com uma ou outra atitude dela, mas o fato de ela ter trazido o Zico pro Flamengo demonstra que ela tem boa intenção, porque não há o que se falar do Zico. O Zico é uma das pessoas que militam no esporte há décadas e você não tem um quezinho pra falar do Zico. Quer dizer, o Zico é tão honesto que ele encontra problema dentro do Flamengo de gente que tá querendo prejudicar ele já porque tá perdendo a boquinha. Então é assim que funciona. O futebol é uma luta constante de poucos honestos contra um sistema corrompido e que vai desde das categorias de base até o presidente da CBF. Isso não é só no futebol, é na política, em qualquer lugar. Porque tem gente que é apaixonado pelo que faz e gente é apaixonado pelo dinheiro, né? Essa é a diferença. Exatamente. Ô, Paulinho. O dinheiro nunca é ruim, desde que de maneira honesta. Gente boa é o Dinei, viu, Paulinho? O Dinei não vale nada, né? O Dinei, e parece que me mandaram um link hoje, eu ainda vou verificar. Parece que a candidatura dele não foi definida, viu? Eu conheço... E para a população é ótimo, porque sempre tem alguém que vota nele, né? Porque ele tem aquele discurso maravilhoso, né? Poético, que é o famoso fui, né? Eu conheço bem o caráter do Dinei, você sabe disso. Exatamente, não vale nada. Ô Paulinho, o que você achou aí, mudando um pouco de assunto, você achou que essa saída do Ricardo Gomes aí do comando técnico do São Paulo, ela foi assim um tanto quanto deselegante, Paulinho? Por parte da diretoria do São Paulo? O problema do São Paulo, na verdade, chama-se Leco. Esse diretor de futebol do São Paulo, ele vive de plantar notícia ruim na imprensa e principalmente de fritar o treinador que não dá moleza para ele. Foi o que ele fez com o Muricy Ramalho e fez agora com o Ricardo Gomes. Tudo bem, você pode discordar do trabalho do Ricardo Gomes, realmente não foi um trabalho assim de arrancar suspiros. Mas o Ricardo Gomes sempre respeitou o São Paulo, se portou como um profissional digno e não merecia essa campanha que o Leco fez contra ele. Porque o Leco fica ligando para jornalista, fica contando um monte de historinha, um monte de mentira, fica plantando que jogador não gosta do treinador e pela frente bate nas costas do cara. Enquanto eu não sei qual é o rabo preso que o Juvenal Juventus tem com esse cidadão. Mas no São Paulo tem um dirigente que também é do bem, que é o João Paulo de Jesus Lopes, que eu não sei também como permite que um sujeito desse possa comandar o futebol de São Paulo. O São Paulo, enquanto estiver nas mãos desse Leco, vai ter dificuldades para se manter no padrão que tinha antigamente, viu? O São Paulo corre risco até de repetir aquela famosa campanha do Paulistão de 90, que todo mundo sabe onde eles foram parar. É verdade. E que pior ainda foi o regulamento do Paulistão de 91, que fez o São Paulo da segunda divisão ser campeão da primeira no mesmo ano, né? É uma vergonha, né? É coisa da época do Pará. Em cima de quem ainda, né, Paulinho? É bom não lembrar isso. Né? Ô Paulinho, mas que negócio é esse aí também que o Palmeiras tá com... O Palmeiras contratou o Filipão 700 paus por mês. Contratou o Valdívia, que também vai vir ganhando uma bala também. E exatamente. Tá com 4 meses de salários atrasados, que negócio é esse aí? Então, é ruim pro Palmeiras. Você já imaginou? Você é um jogador, você tá com 4 meses de salário atrasado. Aí você vê chegar o Valdívia ganhando uma nota. Você vê chegar o Filipão ganhando outra nota. Agora estão falando em Ronaldinho Gaúcho. Não adianta você trazer esse monte de craque e pagar eles em dias, porque é o seguinte, não tem craque que faz um time de operário insatisfeito de jogar. Todo mundo tem que estar satisfeito. Ou você paga todo mundo igual, nem que seja, um ganhando 700 e o outro ganhando 50, pagando em dia. Agora você vai pagar o craque em dia e o outro você não paga direito? Aí você não tem jeito, não tem time que vai pra frente. Você pode ver pelos resultados, como é que você está apresentando. Isso aí. Ô Paulinho, então nós vamos ter aí vários jogadores do Carlos Leite na seleção brasileira? Olha, se o Mano Menezes for inteligente como ele ele não convoca não. Ele vai convocar o Jusilei, que ele convocou agora, ele vai convocar por pitadinha. Ele convoca de 22, ele convoca uns 20 que tem que ir e 2 de esquema. Se ele convocar só de esquema, ele dança também, ele não é bobo. 14 horas aqui em Mogi das Cruzes. Paulinho, muito obrigado pela sua participação, tá? Imagina, querido, eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês.